Olá pessoal, tudo bem? Você é hipertenso? Toma algum remédio para hipertensão arterial? Já tentou abaixar a tua pressão? Mais ainda, com medidas não medicamentosas? O assunto de hoje é muito interessante. Vou te falar nesse vídeo como abaixar a tua pressão em 20 milímetros de mercúrio usando todas as estratégias de uma boa MEV, uma mudança no estilo de vida. Hoje você vai saber exatamente o que fazer para baixar a tua pressão arterial. Fica comigo até o final do vídeo para entender todas essas estratégias que são cientificamente comprovadas. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Vocês sabem, né, que eu atendo aqui em Indaiatuba, que a gente está perto de Viracopos, a gente está perto de Campinas, São Paulo, Sorocaba, Limeira. Então você pode se consultar comigo via presencial aqui em Indaiatuba e a gente atende todo o Brasil via telemedicina. Pois eu vou deixar o contato da clínica aqui na descrição desse vídeo. Tá? Não esquece também de se inscrever no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, tá? 80% de vocês aí não estão inscritos no canal, então você que ainda não está inscrito, se inscreve no canal aí depois. O vídeo de hoje está muito interessante. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro falar de hipertensão arterial. Gosto sempre de orientar maneiras de baixar a pressão arterial através da mudança do estilo de vida, mas lógico, sempre que necessário, eu também inicio o tratamento medicamentoso. Você precisa saber que a hipertensão arterial é uma condição multifatorial em que o paciente tem níveis mantidos e elevados da pressão arterial. A pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e ou a pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio é diagnóstico de hipertensão. O grande problema em manter os níveis da pressão arterial elevada é que ele pode causar consequências graves para o nosso corpo. Uma pessoa que descobre ali ser hipertensa aos 50 anos de idade e não faz nada para tratar, seja com mudança de estilo de vida, seja com medicação, ela está fadada a ter outras doenças e doenças sim muito graves. A hipertensão arterial mal controlada aumenta o risco de você ter insuficiência cardíaca, que é quando o coração fica fraco, já não consegue bombear adequadamente ali o sangue para o resto do corpo. Você tem mais chance de ter um infarto, uma morte súbita, a temida insuficiência renal ou até o AVC, que é o derrame cerebral. Por isso que eu bato nessa tecla. Quem busca a ajuda de um bom cardiologista, quem se propõe a tratar da hipertensão arterial direito, diminui drasticamente esses riscos. Existem muitas maneiras de se tratar a pressão alta e uma delas é a mudança do estilo de vida. Vou dar alguns exemplos. Um paciente hipertenso, diabético, chega para mim no consultório, faz uma mapa de 24 horas e mantém uma média de pressão ali muito elevada, em torno de 16/11, por exemplo. Ele vai precisar sim fazer toda a mudança no estilo de vida e já vai precisar fazer uso de medicação. Infelizmente, nesse caso, não dá para postergar o tratamento medicamentoso um paciente que a pressão está elevada e que já tem outra comorbidade, e nesse caso o diabetes, pessoal? Nesse caso, só a mudança do estilo de vida não vai ser capaz de reduzir uma pressão ali de 16 para baixo de 12, que é o ideal para esse paciente. Então, nesse caso, a gente indica sim o tratamento medicamentoso. Junto com isso, o paciente inicia a mudança no estilo de vida e quando ele volta ali 4 meses, a pressão já está bem controlada e às vezes está até mais baixinha. Aí sim a gente consegue reduzir as doses das medicações, até retirar às vezes um outro medicamento que a gente havia prescrito. Mas isso acontece no paciente que realmente coloca em prática tudo que eu vou falar nesse vídeo. Então existem sim alguns casos em que o paciente chega no consultório com a pressão discretamente aumentada, ali em torno de 14/9, por exemplo. Não tem nenhuma outra comorbidade. Nesse caso, por exemplo, eu posso até orientar o paciente a controlar os fatores de risco, a iniciar a mudança no estilo de vida. Aí dou 4 meses ali para ele se reorganizar. Ele volta no consultório e eu reavalio. Se a pressão mantém-se elevada ali, a gente também inicia tratamento medicamentoso. Então, cada caso é um caso. Mas você viu aí então que mudança do estilo de vida, já falei umas 5 vezes isso aí, é para todo caso. Seja para aquele paciente que vai tomar remédio de cara, seja para aquele paciente que a gente vai iniciar só a MEV. E olha só, pessoal, quando o paciente foca em todas as orientações,
quando ele toma medidas para melhorar a tua saúde e abaixar a tua pressão arterial, normalmente ele consegue, pessoal. Então você tem que ter disciplina, ter foco. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Uma orientação muito importante é que se você já faz o tratamento medicamentoso, não para de tomar seus remédios por conta própria, tá? Se tua pressão abaixar com essas medidas que eu vou te falar, você vai voltar no teu cardiologista para solicitar uma nova avaliação. Não vai me implorar com medicamento, não seja imprudente. Mas vamos lá? Primeira medida, muda a sua alimentação. Você já ouviu falar aí na dieta DASH? Essa dieta é a dieta preconizada pela diretriz de hipertensão. Então ele mostrou ótimos benefícios no controle da pressão arterial, inclusive em pacientes que já estavam fazendo uso de antihipertensivos. Nessa dieta você pode consumir frutas, verduras, alimentos integrais, leite desnatado, queijo como queijo ricota, cottage. Deve diminuir a ingestão de alimentos ricos em gorduras saturadas, que tem, nas carnes vermelhas, que tem nos queijos gordos, que tem na manteiga. Dá para acrescentar na tua dieta uma maior quantidade de fibras, potássio, cálcio, magnésio. Tudo isso através de alimento, tá, pessoal? Não precisa ir tomar cápsulazinha de suplemento, não. É se alimentar bem. Outro fator importante é colocar menos sal na comida. Essa é uma dica importante para os hipertensos. Cuidado com o excesso do sal. Também não é para comer comida sem sal, ok? Estudos mostraram também que a restrição extrema do sódio foi relacionada ao aumento do risco cardiovascular. Então, tudo ali com moderação. Já as dietas vegetarianas também podem abaixar, mas abaixar discretamente a pressão arterial em quem é hipertenso leve. É muito importante você criar alguns hábitos quando pensa em mudança do estilo de vida. Não coloque, por exemplo, saleiro na mesa. Para de comprar aqueles molhos prontos, sopas em pó, embutido, conservas, os enlatados, comida congelada, defumada, os snacks. Restrinja a ingestão de bebida alcoólica. Mulher pode tomar ali no máximo uma latinha de cerveja por dia, os homens 2 latas. Se for vinho, 1 taça para a mulher, 2 taças para os homens. E se você não bebe, ótimo, tá tudo certo, tá tudo bem. Não beber com certeza é o melhor do cenário. Quem não consegue restringir nessa quantidade que eu falei e bebe além da conta, a gente sugere então que abandone esse hábito de vez. E quando você for cozinhar ali, coloca tempero natural, limão, ervas, alho, cebola, salsa, cebolinha, ao invés de colocar aqueles alimentos, aqueles temperos, na verdade, industrializados. Quando sentir a necessidade de um docinho, prefira comer uma porção de frutas, carboidratos complexos. É importante reduzir os alimentos calóricos da sua dieta para conseguir abaixar mais a tua pressão arterial. Quando você for fazer carne, é melhor você assar, grelhar. Evita então de empanar, fritar as carnes, os alimentos no geral. A suplementação de potássio é importante também para reduzir a hipertensão arterial, mas através de alimento, mais uma vez. Você pode ingerir mais alimentos ricos em potássio, como feijão, ervilha, os vegetais ali verdes escuros, banana, melão, cenoura, beterraba, tomate, batata, laranja, Olha aí quanta opção. Todas essas medidas podem abaixar a tua pressão arterial. Você pode perder peso, desinflamar o teu corpo e até se sentir mais bem disposto. Mas olha aí quanta informação e orientação, hein, pessoal? Quem já faz tudo isso sem nenhum deslize? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se estiver gostando do vídeo, não esquece de compartilhar. Como eu falo sempre, a minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Mas vamos lá, segunda medida, se exercite. É recomendado para que todo hipertenso faça a prática regular de exercício físico, inclusive para quem já toma remédio. Quem se exercita regularmente reduz em média 7 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica e 5 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica. Além disso, o exercício físico reduz o risco de você ter uma doença arterial coronariana, um AVC, diminui mortalidade no geral, seja então por doença do coração, seja por um câncer, por exemplo. Quando você for iniciar programas regulares de exercício, se você é hipertenso, por exemplo, você tem que ser submetido a uma avaliação cardiológica antes. Não esquece disso, hein? O ideal é que você busque ajuda também depois de um professor ali de educação física para te auxiliar nos exercícios. Presta atenção, se você é um hipertenso no estágio 3, ou seja, quando a pressão arterial sistólica está acima de 18 ou a pressão arterial diastólica está acima de 11,
Você só deve iniciar o exercício depois que você controlar a tua pressão. Nossa, doutor, mas eu nem sei que estágio eu tô. Quem vai saber disso, logicamente, é o teu cardiologista. Se ele não te liberar, ou é porque tua pressão está muito elevada, ou ele vai precisar fazer alguma investigação antes de te liberar para fazer, né, o exercício físico. E caso você esteja com a pressão realmente extremamente alta, tem que controlar primeiro a hipertensão. A hora que ela estiver bem controlada, aí sim você vai iniciar a atividade física. Mas vamos lá? Terceira medida, controla ali teu estresse. Então a gente tem estudos que demonstraram que o estresse, a ansiedade faz a elevação também da pressão alta. Como você está nervoso, estressado ou ter, por exemplo, uma privação do sono. E quem controla mais o estresse com técnicas de meditação, relaxamento, pode ter uma redução na pressão arterial. Então, como eu falo, cuidar do corpo e cuidar da mente. Cuidar da mente é importantíssimo também, não só para o controle da hipertensão, mas para você proteger o teu coração como um todo. No mais, o segmento com psicólogo pode ajudar muito também na redução da hipertensão, porque você vai conseguir controlar melhor o teu estresse, tua ansiedade, a tua tristeza. Sendo que o Brasil, a gente vive num dos países mais estressados do mundo. Isso está fazendo muito mal para a população. Então você tem que arrumar uma maneira aí de aliviar o teu estresse. Como é que você faz aí para aliviar o teu estresse? Depois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Quarta medida, que eu nem precisava falar, mas pare de fumar. As medidas anti-tabagismo ajudaram bastante a combater o uso do cigarro, mas ele ainda deve ser combatido e eliminado. Quem fuma e não quer parar de fumar não gosta de ficar ouvindo eu falar isso, mas eu vou falar aqui sim, para de fumar se você fuma, tá? Não vai colocar esse cigarro na boca. Hoje tem técnicas, tem tratamentos, tratamentos eficazes para quem quer largar de fumar, mas eu sempre falo ao paciente, a paciente chega no consultório e fala que fuma, eu falo, o dia que você quiser parar de fumar, você me avisa que a gente inicia o tratamento, porque tem que partir do paciente essa vontade de querer parar. A partir do momento que ele quer parar, aí sim a gente consegue, através de tratamento eficaz, fazer com que a pessoa pare sim de fumar. Quinta medida, questão da perda do peso. Então, se você é hipertenso e tem excesso de peso, você precisa de um programa de emagrecimento com restrição calórica, que pode ser realizado, lógico, por uma nutricionista. Precisa aumentar a questão da prática do exercício físico. A sua meta deve alcançar o IMC abaixo de 25, ou seja, você ficar ali no peso ideal. Para saber se você está no peso ideal, é só pegar o teu peso em quilos, dividir pela altura, em metros, aí pega o resultado e divide pela altura novamente, vai ter o valor do IMC. Se ele tiver até 25 é porque o teu peso está ok, está bem controlado. Entre 25 e 30 sobrepeso, acima de 30 você está obeso. E outro fator importante é medir ali a cintura abdominal, que na mulher deve ficar abaixo de 88 centímetros e nos homens abaixo de 102. A gente sabe que a diminuição de 5 a 10% no peso corporal já é o suficiente para reduzir a tua pressão. A redução do peso está relacionada à queda da insulinemia, a redução da sensibilidade ao sódio, a diminuição da atividade do sistema nervoso simpático. Por isso a tua pressão ela realmente fica mais baixa. Então viram como essas medidas são fáceis de serem praticadas? Isso tudo precisa tornar ali um hábito para a tua vida. Você precisa fazer ele todos os dias. Ainda assim, com todas essas medidas, vai ter sim paciente hipertenso que vai precisar fazer uso de medicação antihipertensiva. Inclusive a maioria dos casos. E ainda bem que os medicamentos existem, Elas estão aí para te ajudar, tá, pessoal? Muita gente fica aí, medicamento é isso, medicamento vai fazer mal. Não, medicamento, quanto bem indicado, ele tá aí para te ajudar, para aumentar a tua sobrevida, para melhorar a tua qualidade de vida, tá? Então confia lá no teu médico e vai até o final com o tratamento com ele. Mas você viu aí que muita coisa relacionada à hipertensão vai depender de você, do que você vai fazer para a tua vida. Você vai mudar a tua mente, você vai fazer mais exercício, você vai se alimentar melhor, você vai ter uma vida menos estressante, você vai dormir melhor. A gente pode orientar, mas a decisão final é sua. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.